Mês de maio, mês das mães, e o nosso quadro, falando de sexo, claro, não poderia deixar esse público de fora. E a gente vai falar sobre um tema que é bem relevante para as mães, que é a perda ou o negligenciamento, se é que eu posso falar assim, da sexualidade após a maternidade. Para falar sobre esse assunto, é claro, nós recebemos a nossa parceira, a sexóloga Lindinalva Farias. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Sheila. E aí vamos falar, né, sobre esse tema. Eu queria que você começasse falando quais são as principais mudanças na vida sexual do casal quando nasce o primeiro filho. Então, que bom que vocês trouxeram esse tema no mês que é dedicado, né, ao Dia das Mães, né? Infelizmente, após o nascimento dos filhos, há uma mudança muito drástica na vida sexual do casal. Principalmente porque a mãe ela está muito vinculada ao filho, principalmente nos primeiros meses de vida desse bebê. Ela está vinculada de uma forma tão intensa, física e emocionalmente, que ela simplesmente esquece que ela é mulher e ela foca apenas no lado mãe dela. E é aí onde há uma dificuldade com a vida sexual. É entendível, óbvio, quem é mãe sabe a dificuldade que é cuidar nos primeiros meses de um bebê. É natural, é normal essa mãe precisar de um tempo para se recuperar, né? Claro. Principalmente nos primeiros meses. Porém, o casal ele tem que ficar atento, porque senão esse tempo ele vai ser muito maior do que o normal. E aí é quando começa a haver problemas o desejo da mulher normalmente fica ali mais adormecido, o lado erótico dela também. E chega um determinado momento, quando já não é mais saudável, em que o homem ele começa a se sentir rejeitado, deixado de lado. E é aí onde os problemas eles começam a aparecer, começa a haver um distanciamento entre esse casal. Então é preciso o casal ficar atento para que isso não ocorra. Com certeza. Eu estava até lendo sobre o assunto e vi relatos de mulheres que antes de serem mães tinham até os seios como uma área erógena, e aí depois que se tornam mães o marido não pode nem encostar no seio porque é patrimônio do filho, né? Do bebê, é exclusivo. Exatamente. A mãe, ela esquece que ela é mulher, né? Ela passa a não se enxergar, inclusive, né? Primeiro pelas mudanças que ocorrem no corpo, Sim. mas principalmente pelas mudanças emocionais, né? E por quanto tempo, Lindy, dura essa falta de libido depois da maternidade? Isso é muito relativo, Sheila, e inclusive é importante a gente falar sobre isso, porque o corpo da mulher ela precisa ali de 6 a 8 semanas para uma recuperação física mesmo após o parto. Porém, o retorno a essa vida sexual, a volta desse libido, vai depender muito da parceria, né? Se for um casal onde o pai exerce a função dele de pai, elogia a esposa, divide o fardo, é companheiro, é parceiro, a mulher ela liga muito o sexo ao afeto. Então, se ela se sentir ali afetivamente acolhida, o libido vai acontecer, o retorno, o libido vai acontecer de maneira mais natural, né? Mais rápida. Porém, vai depender muito desse casal. É importante a gente dizer que fisicamente, emocionalmente, a chegada de um bebê modifica muito, é muito cansaço, é muito estresse. Então, esse libido, ele precisa ser estimulado. E para que haja essa estimulação, é preciso que o casal proporcione tempo para eles, né? Para exercitar esse erotismo, né? Para dar tempo para o casal namorar e automaticamente estimular esse libido. Sem dúvida. E é uma coisa que afeta não só a mulher enquanto mãe, mas também o pai também acaba, né? Principalmente. E uma das queixas dos pais é exatamente esse abandono. Então, assim, a mulher simplesmente esquece do autocuidado. Então, a mulher esquece de se cuidar e aí o homem se queixa da falta de atração física por aquela mulher que deixa de ter cuidados básicos como higiene, né? Não é porque, obviamente, que quando não se tem uma rede de apoio é muito difícil para a mãe lidar com toda a dificuldade que é ser mãe. No entanto, quando você tem uma boa autoestima, quando você entende a importância do autocuidado, o bebê vai ser, sim, uma grande dificuldade, mas isso não impossibilita ela de se cuidar. Sem dúvida. E é possível, Lindy, retomar a rotina sexual de antes do casal virar pai e mãe?
ou a maternidade, a paternidade acaba transformando esse casal e eles vão evoluir de uma forma diferente agora na vida sexual do que era antes, ou não? Dá para voltar a ser como era antes? Dá para voltar a ser como era antes, inclusive dá para ser melhor. Olha. Mas para isso precisa haver uma grande maturidade desse casal. Então, eu sempre falo eu recebo no consultório muitas queixas desse tipo, né? Casais que estão à beira da separação após o nascimento do filho por conta dessas mudanças. Sim. Então, era uma mulher que se arrumava, era uma mulher que se cuidava, era uma mulher que era romântica. E aí, com a chegada do filho, essa mulher não tem mais tempo para ela, essa mulher não tem mais desejo, e aí começa as queixas masculinas, né? Então precisa sim de um planejamento, esse casal precisa parar, criar estratégias, porque agora houve uma mudança, então precisa dividir quem vai ficar com o quê, dividir essa função ali, se preocupar com o tempo, com o estresse, com o descanso, mas para isso precisa parar e pensar, exercitar o erotismo, exercitar o autocuidado, conversar, falar das limitações, então ter tempo e estimular o tempo do casal junto para que isso possa ocorrer. Então sim, pode ter esse retorno, mas para esse retorno ocorrer precisa haver uma dedicação e responsabilidade sexual. Se não tiver responsabilidade sexual, a vida afetiva ali como um todo vai acabar sendo comprometida porque vai faltar o sexo. É isso, o recado tá dado. Agora é com vocês. Lídia, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Aproveitar o momento para a gente desejar um feliz Dia das Mães, né? E que todas as mamães não esqueçam que antes de serem mães, são também mulheres, né? Sem dúvida. Até a próxima.